Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Usa minha boca e não deixa eu falar o que não é para ser falado. Se eu não estivesse aqui, o Senhor ia usar a boca de outro. Usa, meu Pai, e dá entendimento para todos. Abre os ouvidos espirituais de todos que vão ouvir essa mensagem. E quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Eu quero que você se avalie. Eu quero que você pese a sua vida. Muitas pessoas, elas dizem ter dúvida acerca do batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, não fica dúvida nenhuma. Essa dúvida, eu falo em línguas ou eu não falo em línguas, será que eu tenho o Espírito Santo? Quando você tem o Espírito Santo, você mostra, não falando em línguas, você mostra com os frutos. Falar em línguas, até o diabo fala. Não é isso que define. Esse assunto do Espírito Santo é tão abordado na igreja. Nós falamos tanto, nós insistimos tanto, nós investimos tanto, mas o retorno das pessoas é tão pouco. Dá tristeza. Às vezes nós vamos atender e a maioria é só para falar de problemas. Poucas pessoas perguntam sobre o Espírito Santo, têm interesse no Espírito Santo. Ele é o mais desprezado de todos na igreja e deveria ser o mais valorizado de todos. De repente você não tem entendimento de quem é o Espírito Santo. Ele é tudo. Se você entendesse quem é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, se você entendesse como é ter uma vida com o Espírito Santo, você iria valorizar muito mais a sua comunhão com Ele. É uma triste realidade as pessoas que olham para o Espírito Santo com desprezo. É triste, mas há quem dá valor, há quem sabe o valor que o Espírito Santo tem. E hoje nós vamos falar sobre os dons e os frutos. Tem uma coisa só que está nos dons e está nos frutos, uma só. E eu vou explicar por quê. Que é a fé, que tem os dois lados. Mas vamos pensar aqui em 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha para mim, por favor. É um Espírito só. Quantos? Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Um Espírito só. Só que Ele traz 9 dons. Esses dons são presentes de Deus para nós usarmos em favor do povo, em favor de outras pessoas. É Deus que dá o dom. Olha o primeiro dom, vamos ler, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha para mim, por favor. Tem gente que tem uma sabedoria tão grande para pregar, para falar de Jesus, uma sabedoria assim divina. Isso é um dom. Toda vez que você vê alguém com um dom sendo usada ou usado por Deus, não elogie essa pessoa. Por quê? Porque quem tem que ser elogiado é quem dá o dom.
O dom não é da pessoa, o dom é de Deus. Ele emprestou esse dom para que almas sejam ganhas. Tem gente que tem sabedoria. Por exemplo, a Bíblia fala que a mulher ganha o marido com o quê? Com sabedoria, com testemunho. Quantas mulheres ganharam o marido sem precisar abrir a boca, mas com sabedoria? Outras com sabedoria, falando a coisa certa na hora certa. Tem gente que fala tudo errado na hora errada, aí estraga tudo. Pode até falar de Jesus, mas na hora errada, do jeito errado, já era. Aí diz assim: e a outro, a parte B do versículo 8, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Tem gente que você fica assim, admirada, porque Deus deu um conhecimento tão grande, Deus dá cada revelação, coisas tão profundas, e às vezes a pessoa nem estudou direito, mas é uma coisa que vem de Deus. Aí diz assim, versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o quê? A fé. Olha para mim, por favor. Essa fé aqui, do dom, é a fé de alcançar bênção, de partir para cima do problema, de mudar a situação. Esse é um lado da fé. É a fé que remove montanhas, é a fé que não é de todos. Tem gente que queria ter sua fé, tem gente que não tem essa fé. Eu estou lembrando de uma senhora de idade. Essa senhora, ela foi no médico e deu no exame que ela estava com câncer. E o médico quis consolar ela. Ela disse: doutor, eu vou guardar esse exame, eu não tenho testemunho de câncer, eu vou ter. O câncer escolheu o corpo errado, e vai ser com o senhor, hein? Eu vou trazer os exames para o senhor ver. O médico quis animar ela, e ela que animou o médico. Por quê? Por causa da fé. Tem gente que não tem a fé. Se falar que ela está com câncer, ela fala logo: morri. Ela não morre nem por causa da doença, só pela notícia ela já morre. A fé não é de todos. A fé é sua riqueza. Jesus disse que o meu justo viverá pela fé. Você vai precisar da sua fé como você precisa dos seus dentes. Você sempre vai precisar da sua fé. Você não escova os dentes? Pelo amor de Deus, né? Você escova, você cuida, porque você vai precisar dele a vida inteira. Então, você vai precisar sempre da sua fé. Sempre está surgindo um problema de onde você menos espera. Sempre está surgindo uma situação que você não imaginava que você ia enfrentar. Sempre está surgindo uma coisa nova, porque o mundo é uma caixinha de surpresa. Você passa por coisas que você imaginou que qualquer um passaria, menos você. De repente, depois que você abraçou a fé, você está enfrentando mais lutas do que quando você estava no mundo. Só que Deus te deu a fé. Essa fé, ela vence o mundo. Essa fé pode aparecer o problema que for, aparece a fé para derrubar, para vencer. Essa fé é um dom, é um presente de Deus. Ela vem de Deus, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Você passa por lutas, quando você vê, né, você está com fé. Às vezes você está enfrentando um maior problemão, mas você está com fé. Você está dormindo, você está com paz, você está bem. Deus te deu esse presente. Agradeça a Deus por essa fé que bate de frente com tudo que se levanta contra você. Muita gente queria ter essa fé. Essa fé foi Deus que te deu. Louve a Deus por causa disso. Aí diz assim, parte B do versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de quê? De curar. Olha para mim, você já viu gente ser usada para curar os outros? É um dom de Deus. Mas você quer ver uma coisa que prova que é um dom? Eu já vi pastores, companheiros meus, bispos, que tem o maior dom de curar os outros. Eu já vi eles doentes, e na hora deles é uma guerra. Deus já me usou para resolver problema dos outros, e na minha hora foi uma luta. Por exemplo, meu pai já partiu, já faleceu,
E uma vez eu fui no hospital, né, visitar meu pai. Eu estava indo para o culto, aí me ligaram dizendo que ele estava muito mal, estava entre a vida e a morte, uma situação difícil. E eu falei, eu estou indo fazer o culto, quando eu acabar o culto, eu estou indo visitar meu pai. Aí, eu cheguei na igreja, fiz o culto, quando acabou o culto, uma pessoa me procurou e falou assim, bispo, ora pelo meu pai que está doente. Eu falei, Jesus, o meu também está. Mas é uma coisa tão forte que os dons que Deus te dá, Ele te usa até atribulado, Ele te usa mesmo você enfrentando aquele problema, vem dele esse dom. E eu fechei os olhos e falei, meu Deus, abençoa o pai dele, orei na maior fé. Aí peguei um pastor e falei assim, vai comigo no hospital, porque eu vou lá orar pelo meu pai. E você sabe, se entrar o sentimento, estraga tudo. Então, você vai orar pelo meu pai. E fomos lá, orou, meu pai foi abençoado, graças a Deus. Mas, esse dom é para você dar para os outros. Esse dom não é para você pensar no seu umbigo. Por isso que as pessoas que pensam em si, ela não recebe o Espírito Santo. O bispo Macedo falou que recebeu quando ele estava orando por uma pessoa. Quando você tira os olhos de você e você começa a pensar no próximo, aí o Espírito Santo encontra espaço para ele fazer o que ele quer na sua vida. Dom de cura. Agora, olha só, versículo 10. E a outro, a operação de quê? De maravilhas. Olha, você já viu gente ser usada por Deus para acontecer coisas maravilhosas, coisas magníficas. Às vezes, tem membros, por falta de sabedoria, que estraga o pastor, o bispo, o levita, o obreiro, porque ao invés de orar e agradecer a Deus por esse dom, fica elogiando, e aí a pessoa pensa que é ela, e quando ela pensa que é ela se esborracha. Os dons, entendam, os dons não é para nós nos orgulharmos, nem nos apoiarmos nos dons. Por quê? Porque a pessoa cheia de dom pode ir para o inferno. Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer o quê? Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então eu posso, cheio de dons, ir para o inferno. Os dons não garantem, eu não posso me apoiar nisso, nem você pode apoiar numa pessoa que tem dons, não, fulano é de Deus, porque ela ora e acontece. Não, cadê os frutos? Os dons é um presente de Deus para você abençoar outras pessoas. Ficou claro isso? Vamos lá, depois vem dom de quê? Versículo 10. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Olha para mim, olha a importância do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento. O Espírito Santo te dá esse dom. Porque tem pessoas que, mesmo na igreja, casam erradas. Porque tem pessoas que fazem negócios errados. Tem amizades erradas por falta de discernimento, entendimento. Porque quando você tem discernimento, você pesa o que a pessoa fala, como a pessoa reage. Tem gente na igreja que, o que é que ela fez? Tem gente na igreja que ela terminou um relacionamento por causa de uma palavra, por causa de uma reação, porque ela tinha discernimento que aquela pessoa não era de Deus, não nasceu ainda, não tem o Espírito Santo. Ela teve discernimento que aquela pessoa não estava bem espiritualmente, era perigoso ficar dando ouvidos àquela pessoa. Você tem discernimento, até no que diz respeito às pessoas que se afastaram da presença de Deus. Se afastou, você sabe quando essa pessoa quer ajuda, mas você sabe quando essa pessoa quer tirar você. Se ela quer ajuda, você ajuda, mas se ela quer botar o veneno, colocar o veneno dela dentro de você, você pula fora, porque ninguém é tão forte que consiga beber veneno e ficar de pé. Os anjos, eles ouviram, uma terça parte ouviu Lúcifer, caiu tudo. Eu não tenho fé para ficar ouvindo quem está mal.
Eu não tenho fé para ficar ouvindo quem quer me derrubar. Se quer ajuda, eu ajudo, mas se vem com veneno, eu estou fora. Eu tenho discernimento. Amém? Nós não podemos ignorar sinais que Deus dá. Por exemplo, você está namorando, Deus dá sinais. Você viu que o tempo está escurecendo, que está ventando, você diz o que? Vai chover. Deus está dando sinais e você está ignorando, vai casar e vai se arrebentar. E ninguém pode fazer nada por você. Olha a importância do Espírito Santo, para você ter discernimento. Então você entende, fica claro para você quem está bem, quem está mal. Numa conversa, numa palavra, você pesa. Aí ele diz assim, para terminar, os dons, né? Parei no versículo 10, na parte B do versículo 10. E a outra variedade de quê? De línguas. Essa língua aqui é a língua dos anjos, que você não deve ficar preocupado. Você fala na língua dos anjos para santificar a sua própria vida. É para isso que você fala na língua dos anjos. É um dom de Deus. Agora, você não deve ter medo. Às vezes a pessoa está com a vida reta diante de Deus, buscando, e ela fica com medo. E se eu falar em línguas e for o diabo? Quer dizer que você vai pedir pão e o pai vai dar pedra? Se eu estou com a vida reta, sincero com Deus? Agora, se você está na sujeira, está na vida errada, diz que fala em línguas e fica falando mal de todo mundo. Você fala em línguas, mas não fala a verdade. Que língua é essa? De Deus aqui não é. Então, isso é um dom que você não deve se orgulhar. Eu falo em línguas, até o diabo fala, mas o mais importante são os frutos. Aí o último aqui diz assim, ó, e a outra a interpretação das línguas. Esse dom aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. É um dom de Deus, mas eu nunca falei em línguas e alguém falou, deixa eu interpretar. Nunca. Esse dom aqui eu nunca vi. Agora, abre a sua Bíblia em Gálatas 5:22. Vamos aos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, fica em pé. Que vai batendo sono, né? Quem achou, fica em pé. Bispo está batalha para achar Gálatas, fugiu. Gálatas 5:22. Achou, fica em pé. Estou sem Bíblia, bispo. Fique em pé também, porque o sono vai embora. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Acordou agora, bispo? Graças a Deus. Acharam? Você entendeu os dons? É para você se apoiar nos dons? É para você ser grato a Deus. Um tem um dom, outro tem outro dom. Nem todo mundo tem todos os dons. Não inveje a fé de ninguém, não inveje a vida de ninguém, não se compare com ninguém. Amém? Deus te deu um dom, use o que Deus te deu. Use o que Ele te deu. Já acharam? Gálatas 5:22. Pode sentar agora. Se dormir, fica em pé de novo, hein? Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o que? Amor. Olha para mim, por favor. Olha para mim, para você entender. Na Igreja Universal nós falamos pouco de amor, mas nós mostramos muito esse amor. Quando cuidamos das pessoas, quando fazemos o trabalho com os moradores de rua, com os presidiários, com as pessoas que estão envolvidas na prostituição, com as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nós falamos pouco, mas mostramos muito. Esse amor é o de Deus. Esse amor é Deus que nos dá. Deus tem atributos que é só dele, exclusivo dele, mas tem atributos que ele nos dá. Nós temos amor. Deus é amor. Nós temos amor. Amor pelas almas. Nós amamos até nossos inimigos. Na hora que uma pessoa fala mal de você, persegue você, na hora você fica com raiva, mas depois você acaba orando pela pessoa. Você
ama pessoas, você olha as pessoas como alma. Você olha as pessoas como uma alma. Você tem esse amor, essa dor de Deus, essa vontade de ajudar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor